E na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos sinais de pontuação. Olá, querida, olá, querido, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Português Inteligente. Aqui é a professora Gabriela falando, professora de língua portuguesa. Vamos falar dos 9 sinais de pontuação. A vírgula nós vamos falar na próxima aula, né? Porque da vírgula nós precisamos falar especificamente sobre várias situações onde elas podem ser utilizadas e onde elas não podem ser utilizadas. E na aula de hoje você vai aprender a respeito dos 9 sinais de pontuação, ok? Então fique conosco até o final. Para você que ainda não estudou os sinais de pontuação e para que eles servem, essa aula vai ser incrível. E para você que já estudou isso, vai ter a oportunidade de rever cada situação que nós utilizamos dos sinais de pontuação. A pontuação, ela serve, na verdade, para fazer aquilo que a fala faz pela gente. Na fala, nós podemos dar as pausas, nós paramos. Na fala, nós temos o olhar que vai mostrar se nós estamos exclamando alguma coisa, se nós estamos assustados com alguma coisa, se nós estamos fazendo uma pergunta. Na entonação da nossa voz, nós também expressamos aquilo que nós estamos querendo dizer. Só que quando nós escrevemos, nós não temos como passar isso para o papel se não for através dos sinais de pontuação. Através da vírgula nós damos a pausa, o ponto e vírgula, o ponto que é uma pausa maior quando a gente termina uma oração e a gente vai iniciar um novo parágrafo ou uma nova oração. Então, através do ponto de interrogação que a gente vai falar algo no tom de pergunta. Tá? Então, aprender como utilizar corretamente a pontuação é extremamente necessário para que nós possamos escrever muito bem. Então, esse vídeo é um vídeo de mais uma aula da série Como Escrever Cada Vez Melhor. Então, se você quer assistir as 2 primeiras aulas dessa série, vou deixar aqui no final do vídeo, você vai poder ver os 2 primeiros vídeos dessa série. Então, eu vou colocar aí na tela para vocês. Eu vou falando, vou explicando e vai aparecendo aí na tela, fica mais fácil de você estudar junto aqui comigo. Peguem caneta, lápis, papel e vamos anotando aí tudo bonitinho, ok? Os sinais de pontuação são sinais gráficos extremamente importantes para a produção de um texto, pois eles contribuem para a coerência e a coesão, ou seja, para que seu texto transmita claramente aquilo que você deseja transmitir. Então, através também dos sinais de pontuação, você colocando os sinais nos lugares certos, você consegue fazer com que a pessoa compreenda aquela mensagem de uma forma mais clara. Imagina se eu começo a escrever um texto e aí eu inicio aquele texto. Hoje de manhã eu fui na praia, comprei pão, vou escrevendo, não boto vírgula, não boto ponto, não boto nada. Como a pessoa vai saber o que você está querendo dizer com aquele monte de palavras misturadas umas nas outras? E parece besteira, né? Porque na forma que nós falamos, nós não sentimos falta de nenhum sinal gráfico porque nós estamos falando. Mas na escrita isso faz toda a diferença. Então vamos dar um exemplo aí que eu acho que vai dar para entender bem. Queridinho, já se inscreveu no canal da professora Gabriela? Queridinho já se inscreveu no canal da professora Gabriela? Queridinho já se inscreveu no canal da professora Gabriela. Se eu não tivesse nem vírgula, nem ponto de interrogação, nem o ponto de exclamação, nem esse ponto aí que finaliza a oração, eu não saberia qual é a intenção da pessoa que escreveu essa frase. Por quê? Porque ficaria tudo a mesma coisa, porque as palavras são idênticas. Tem queridinho, já se inscreveu no canal da professora Gabriela. Eu teria que imaginar como ler essa oração, porque se não tivesse nenhum tipo de pontuação, eu leria como eu quisesse, como eu bem entendesse. Mas aí nós podemos perceber a diferença, que na primeira oração é uma pergunta. E aí eu estou dirigindo essa pergunta
para a pessoa com a qual estou falando. É sobre ela mesma. Então, eu tenho aí um vocativo. Então, eu tenho um queridinho. Já se inscreveu no canal da professora Gabriela? Ou seja, estou chamando a atenção daquela pessoa, fazendo a ela uma pergunta. Então, eu tenho aí, toda vez que eu tenho um vocativo, eu tenho uma vírgula. Quando eu estou chamando alguém, invocando alguém, eu coloco uma vírgula. E eu faço ali uma pergunta, então eu coloco o ponto de interrogação. Nesses 3 exemplos, vocês podem ver que nós temos exatamente as mesmas palavras, mas o que fará diferença no sentido será a pontuação marcando a entonação que as orações deverão ser lidas. Então, na segunda eu tenho aí queridinho, sem vírgula, já se inscreveu no canal da professora Gabriela, uma exclamação no final. Então, como eu vou falar isso? Eu estou meio que indignada, porque o tal queridinho já se inscreveu. Eu não queria que ele se inscrevesse. No primeiro, eu estou perguntando a uma pessoa, chamando ela de queridinha, fazendo uma pergunta, querendo que ela se inscreva. Na segunda oração, dá a entender que a pessoa não queria que aquele chato do queridinho se inscrevesse no canal. Então, a gente fala assim, queridinho já se inscreveu no canal da professora Gabriela, né? Agora, na terceira oração, é como se eu estivesse respondendo a alguém que está me fazendo uma pergunta. O queridinho já se inscreveu no canal da professora Gabriela? Queridinho já se inscreveu no canal da professora Gabriela. Ou eu poderia dizer, Fernando já se inscreveu no canal da professora Gabriela. Então, a gente tem aí a diferença através da pontuação, e isso é para vocês verificarem como isso é extremamente importante, tá? Então, assim, grande parte do entendimento do texto que a gente lê ou que a gente produz, né, parte da utilização da maneira correta dos pontos que nós vamos utilizar dentro daquele texto, tá? Principalmente ponto de interrogação, o ponto que a gente chama de ponto final, o ponto de exclamação, e a vírgula é extremamente importante. Só que a vírgula, não vou falar da vírgula hoje. Eu vou falar hoje do ponto, o ponto e vírgula, os 2 pontos. A vírgula vai ser na próxima aula. O ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, que também finalizam uma oração. As aspas, os parênteses e o travessão. Ok? A vírgula vai ficar para a próxima aula, porque a vírgula é uma pessoa, é quase uma pessoa, né? A vírgula é um sinal altamente especial. A vírgula mata alguém, né? A vírgula mata alguém, ó. A vírgula ressuscita alguém. A vírgula é altamente importante. Então, vamos lá. Como usar o ponto, né? O ponto, que a gente chama de ponto final, mas o nome é ponto, é utilizado para terminar a ideia ou o discurso que está sendo feito. Então, terminar a ideia ou o discurso e indicar o final de um período. Então, sempre que você quer finalizar uma oração declarativa, seja negativa, seja afirmativa, você vai usar o ponto. Aí, ponto parágrafo, né? O que a gente chama de ponto parágrafo? Você dá o ponto e continua na outra linha. Ponto que a gente chama de ponto continuativo, é a gente que inventa essas coisas, né? O ponto continuativo é aquele que a gente dá o ponto e continua na mesma linha, ok? Mas é sempre ponto. É um pontinho. Então, tem um exemplo aí. A felicidade é o objetivo de todo ser humano. Ponto. Terminei o meu pensamento, o meu discurso, a minha fala, a minha escrita aí, no ponto. Viviam felizes, mas sempre tinham uma discussãozinha no final de semana. Ponto final. O ponto, ele também é usado, gente, nas abreviações. Então, sempre que tem uma abreviação, eu termino aquela abreviação com um ponto. Sempre procure um lugar tranquilo para estudar, sem qualquer tipo de distração, como computador, celular, televisão, etc. Etc. é a abreviação de etc. Então, a gente coloca ali um pontinho. Mesmo que não vá finalizar a frase, você tem que colocar aquele pontinho ali, tá? Porque ele faz parte da abreviação. Então, vamos lá para o ponto e vírgula. Ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. Então, assim, eu estou utilizando dentro de uma oração
várias orações eu uso a vírgula várias vezes. Então, normalmente, quando a gente vem usando a vírgula e a gente já usou a vírgula várias vezes, se a pausa for um pouco maior, nós utilizamos o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele também serve para a gente mudar um pouco o assunto ali dentro da própria oração, tá fazendo essa separação de elementos coordenados, porém, semanticamente, no sentido, muda um pouco. Então, a gente vai lá e coloca um ponto e vírgula também, tá? A gente quer dar uma pausa um pouco maior, mas não quer dar uma pausa tão grande quanto o ponto. A gente também pode utilizar o ponto e vírgula. Muitas vezes o ponto e vírgula, ele gera confusão nos leitores. Então, assim, se você tiver dúvida entre usar a vírgula e o ponto e vírgula, ou ponto e ponto e vírgula, não use. Eu estou fazendo uma prova, não sei se eu uso a vírgula ou o ponto e vírgula. Usa a vírgula. Está com muita dificuldade de saber se pode usar o ponto e vírgula ou não, então usa a vírgula, tá? Porque a vírgula você tem mais certeza de como usar. E é melhor, então, fazer aquilo que você tem mais certeza do que, eu vou usar aqui, vou colocar o ponto e vírgula e de repente não vai ter nada a ver ali, tá bom? Exemplos. Os alunos que estudam pouco reclamam. Os professores que corrigem a prova reclamam igualmente. Então, vejamos aí, nós temos no primeiro bloco aí da oração, os alunos que estudam pouco reclamam. Que estudam pouco, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando uma explicação, né? Então, eu tenho aí entre vírgulas que estudam pouco, reclamam. Aí eu estou falando que os alunos reclamam. Aí lá na outra oração, eu tenho assim, os professores também reclamam, mas são os que eles corrigem a prova. Então, num eu tenho um sujeito, no outro eu tenho outro sujeito. Então, geralmente, quando eu tenho esse tipo de período, eu utilizo o ponto e vírgula, porque aí eu já mudo o meu sujeito, eu já mudo a minha perspectiva. Poderia até usar um ponto aí, mas se eu não quiser utilizar o ponto, eu utilizo o ponto e vírgula, porque aí fica tudo na mesma frase, né? E eu consigo ter essa perspectiva de um bloco e outro, ok? Os alunos que estudam pouco reclamam, eu poderia botar um ponto aí. Os professores que corrigem a prova, vírgula, reclamam igualmente, tá? Os conteúdos da prova são, então eu também utilizo o ponto e vírgula para fazer uma relação de elementos. Então eu tenho aí, os conteúdos da prova são 2 pontos, geografia, ponto e vírgula, história, ponto e vírgula, português, ponto. Finalizei. Professora, depois de 2 pontos, pode usar a letra maiúscula? De forma geral, eu poderia usar a letra minúscula, porque 2 pontos não finaliza a oração. Já vou falar disso com vocês. Mas aí, quando eu tenho nome das disciplinas. Então, eu posso utilizar como se fossem nomes próprios, né? Então, eu utilizo a letra maiúscula, se forem nomes de pessoas, se forem itens grandes, né, de frases, eu também posso usar a letra maiúscula. No geral, a gente usa a letra maiúscula porque a gente é como se a gente estivesse começando uma frase, mas se você usar a letra minúscula, está correto, ok? 2 pontos. Esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação. Então, sempre que eu vou explicar alguma coisa, eu posso utilizar os 2 pontos. Assim como muitas vezes eu posso utilizar um travessãozinho, né? Então, viver 2 pontos. Dia após dia, aproveitar tudo que a vida oferece. Em um relacionamento familiar, existem 4 coisas básicas a serem preservadas. 2 pontos. O respeito, a paciência, o diálogo e a empatia. Ou seja, esses 4 pontos aí, 4 coisas básicas, eu estou aí explicando quais são essas 4 coisas básicas, tá? Para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração, eu também utilizo os 2 pontos. Então, a professora Gabriela explicou 2 pontos. Travessão. A pontuação é fundamental para escrever bem. Isso é verdade, tá, gente? Acabei de falar isso com vocês. Ponto de exclamação, gente. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Assim, é colocado em frases que denotam sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Exemplos. Que maravilha! Passei! O ponto de interrogação é o ponto utilizado para interrogar, perguntar.
Utiliza-se no final das frases diretas ou indiretas livres. Exemplos. Quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem ler ou ver televisão? Então, não tem mistério, né? A ponto de interrogação, você está ali fazendo uma pergunta, seja diretamente ou seja uma pergunta indireta. Será que eles preferem ler ou ver televisão? Na verdade, você está se fazendo um questionamento, ou fazendo alguma pessoa ou a você mesmo, tá? Reticência, gente, a reticências, ela também é um sinal de pontuação de finalizar um período, uma oração, uma frase, ok? Então, nós temos aí, as reticências servem para suprimir palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase. Então, temos aí um exemplo. Ana adora comprar sapatos, bolsas, calças. E essas reticências aí já mostram o quê? Que Ana adora comprar tudo, né? Então, você vai imaginando tudo que ela adora comprar, mas o que ela gosta de fazer é comprar. Aí a gente tem aí um exemplo abaixo. Filha, você escovou os dentes? Aí ela vai responder, não tinha escovado, e fica... E aí surge assim, tipo, um pensamento, fala a verdade ou fala mentira, né? Não. Não? Então, nós temos aí as reticências. Então, sempre que você quiser enumerar coisas, mas você, eu comprei 20 itens no supermercado. Tomate, banana, melancia, melão, abacaxi, 3 pontinhos, aí a pessoa vai imaginar várias coisas. Comprei todos os tipos de fruta. Aí você põe lá 3, 4 frutas e reticências, tá? São só 3 pontinhos, tá, gente? Não é 4, 5, 6 pontos, não. As aspas é utilizada para enfatizar palavras ou expressões, bem como é usada para delimitar citações de obras. Então, se eu quiser enfatizar alguma coisa que eu estou escrevendo no texto, eu posso utilizar as aspas para trazer essa ênfase àquela palavra, tá bom? E quando você vai citar literalmente a fala, né, o discurso de alguém, uma partezinha do livro, você coloca as aspas. Então, vamos aos exemplos. Ganhou 3 competições seguidas. Estava se achando a poderosa. Então, poderosa ali, ela quer dizer o quê? A melhor. Estava se achando muito boa, melhor do que todo mundo, né? E ali a gente usa esse aspas para chamar a atenção dessa palavra. Ela começou a carta com o seguinte verso. Aspas. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida vou te amar. É exatamente o verso de uma canção. Então, aí, nós colocamos as aspas para mostrar que essa canção, que esse trecho aí já foi escrito por outra pessoa. Poderia ser de um livro, né? Poderia ser de uma outra, de uma música, poderia ser de uma poesia, ok? Parênteses. Os parênteses são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informação acessória. Muito importante isso aí. Bom, vamos ao exemplo. A aluna, parênteses, a mais dedicada que já vi, errou todas as questões. Então, aí eu tenho uma informação a mais, que traz para essa oração até uma surpresa, assim, né? Porque a aluna errou todas as questões, podia ser qualquer aluna, mas logo a mais dedicada, errar todas as questões. Então, assim, é uma informação acessória, uma informação a mais, mas não é uma informação desnecessária para que você vá além no seu conhecimento, na sua compreensão. Na verdade, chama até um pouco a atenção, né? Porque a mais dedicada que já vi. Eu poderia não ter colocado isso? Poderia, mas não daria o mesmo sentido a essa oração, né? Então, isso foi feito até propositalmente, né? Isolando aí essa explicação e chamando até a atenção para isso. É um recurso que a gente pode utilizar aí, né, nos nossos textos. Cheguei à praia às 10, sentei, areia grossa e gelada, e apreciei o mar.
Então, areia grossa e gelada é uma explicação a mais, né? Uma informação a mais, mas e que faz o quê? Faz você viajar, faz você ir além do que está ali escrito. Sentei e apreciei o mar. A areia grossa e gelada, você já vai mais além na descrição daquela cena, daquela narração. E os detalhes, gente, a descrição da cena é importantíssimo para que o seu leitor penetre na sua mente, né? Leia a sua alma, o que você estava passando ali naquele texto, né? Então, você saber trabalhar bem com a pontuação é extremamente importante. O travessão, né, vamos falar agora do travessão, ele é utilizado no início de frases diretas para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses ou dupla vírgula. Então, vamos lá. Muito animada, Luísa falou ao filho: parabéns, você conseguiu o primeiro lugar. Então, sempre que eu tenho diálogos, normalmente em narrativa, né, que tem muitos personagens, um falando com o outro, vocês vão ver bastante a utilização do travessão. Também podemos usar o travessão como os parênteses, para dar uma explicação, tem a mesma função, no caso, né? Aí é uma questão de preferência, né? Eu prefiro usar os parênteses, mas tem gente que prefere usar o travessão. Então, o travessão, ele é como se fosse também aquelas duas vírgulas que a gente usa para separar o termo explicativo. Então, aí eu poderia colocar Gabriela, parênteses, professora do canal Português Inteligente, parênteses, é uma ótima professora. Mas aí eu escolhi colocar o travessão. Gabriela, travessão, professora do canal Português Inteligente, travessão, é uma ótima professora. Então, finalizamos aí a nossa aula sobre pontuação. Lembrando que a vírgula nós vamos falar na nossa próxima aula. Então, fiquem ligadinhos aí, né? Que em breve nós faremos a aula sobre a vírgula, a vírgula é a poderosa dos sinais de pontuação, tá bom, gente? Então, gente, vou ficando por aqui. Não deixem de dar o like, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que muita gente precisa dessa aula para aprender a escrever melhor, colocar os sinais certinhos nos lugares corretos, para que o seu texto seja cada vez melhor, ok? Não deixe de compartilhar, então, com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares. Comentem aí no vídeo. Me digam aí o que vocês querem que a gente traga aqui de aula para vocês, o que vocês gostaram desse vídeo, o que vocês não gostaram. Pode falar aí que eu vou ler o seu comentário, o comentário de todos vocês. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora e até a nossa próxima aula. Beijo, fiquem com Deus, se cuidem bastante.